se foi tão difícil. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Leiamos, o texto sagrado diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus, que Tu possas falar ao nosso coração deste culto, dessa última ceia deste ano, 2017. Senhor Deus, que aquilo que será dito através desse sermão não venha nada, Senhor Deus, do nosso coração humano, que é falho, que é pecador, mas venha, Senhor, somente da Sagrada Escritura, e que tudo que for dito aqui seja guiado por Teu Santo Espírito, e que possa penetrar nos corações de cada um dos nossos irmãos e irmãs essa noite, e que possamos sair daqui, Senhor Deus, como já foi dito neste culto, não da mesma forma que nós chegamos, mas restaurados e de uma maneira diferente, Senhor Deus, na Tua presença, tendo um maior temor e maior reverência diante de Ti. É o nosso pedido nesta oração. Fala conosco, abençoa a exposição da Tua palavra, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos sentados. Meus queridos, em uma sexta-feira, às 3 horas da tarde, Jesus ele brada na cruz, entregando o seu espírito ao Pai, e ele vem a morrer naquela cruz no Calvário. Meus irmãos, antes do término daquela sexta-feira, 2 homens, José de Arimateia, Nicodemos, vão até o governador romano da Judéia, Pilatos, e eles pedem a Pilatos, eram homens que tinham relevância dentro do povo judeu, tinham posses, para cumprir também uma profecia do Senhor, do Antigo Testamento, e eles vão até Pilatos e pedem para que o governador romano permita que eles possam tirar, recolher o corpo de Jesus daquela cruz e levar para uma sepultura que José de Arimateia tinha. Meus irmãos, eu queria que vocês, por favor, neste momento, voltassem comigo, se você consegue imaginar, a essa cena. Aqueles 2 homens tirando aquele corpo da cruz, descendo do madeiro. Ao descer aquele corpo todo ferido, ensanguentado, e aqueles 2 homens estão recolhendo aquele corpo, talvez na pressa, porque já se aproximava o sábado, e vocês sabem que os judeus não contam os dias como nós contamos o dia a partir da meia-noite. O judeu ele conta a partir do entardecer, do pôr do sol. Com o fim do sol, com o pôr do sol, já se inicia o próximo dia. Se nós pudéssemos voltar ao passado, e fosse você um desses, será que nós chegaríamos ali totalmente irreverentes? Ao invés de refletir, ao invés de recolher o corpo do nosso Senhor, nós chegaríamos ali de qualquer forma, como se fosse uma festa, uma brincadeira? Eu faço essas perguntas, mas são perguntas que são óbvias. Os irmãos iriam responder com certeza não. Eu tenho certeza que todos nós aqui nos chegaríamos ao corpo de Jesus ali com todo temor, talvez com profunda tristeza, porque o Mestre, a quem tanto amávamos, foi morto, inocente, em nosso lugar. Talvez você iria ali limpar aquele sangue com todo temor. Talvez as lágrimas iriam correr dos seus olhos. Havia reverência, haveria temor,
Por que eu estou colocando isso? Hoje é uma ceia. O temor, a reverência talvez não só aconteceu na hora de tirar o corpo da cruz. Creio eu que o temor e a reverência aconteceu por parte daqueles que seguiram Jesus desde a sua prisão até o momento da cruz. Hoje, eu preciso falar isso antes de chegar ao texto. Hoje, esse sábado, todos nós ficamos tentados hoje, porque penúltimo dia do ano, sei que as condições financeiras do nosso país estão complicadas, mas o pouco que nós temos, talvez se correu na rua, foi comprar alguma roupa que estava faltando, alguma coisa para as festividades, alguma coisa desse tipo. Talvez esse dia, por causa da folia, desse movimento do mercado, do dia a dia, talvez hoje, irmãos, você não parou para refletir o sacrifício que Jesus fez por você. E o pior, sendo hoje uma ceia, como nós chamamos de Santa Ceia do Senhor. O partir do pão e o distribuir do vinho, que representam o corpo e o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você entrou por essa porta aqui totalmente irreverente, pensando na sua internet, pensando no que você ainda tem por fazer. Ao invés de você olhar, isso é importante, porque o que Paulo está deixando bem claro para nós é que a ceia é o momento de nós olharmos passado, presente e futuro. Passado, porque quando nós chegamos diante da mesa do Senhor, nós temos que voltar e olhar para a cruz. Ao louvor que nós cantamos que diz isso, Quando eu olhei para a cruz, nela eu vi Jesus. Foi um minuto só no seu olhar. Será que eu e os irmãos buscamos esse minuto só desse olhar de Jesus para nós? Por quê? Nós devemos olhar para a cruz, irmãos, porque a cruz é a fonte da nossa salvação. Foi nela, tanto que nós cantamos ao louvor, rude cruz se erigiu. Nela um dia, o nosso Senhor foi ali morto, sofreu. Meus irmãos, naquela cruz foi colocada a nossa salvação, porque naquela cruz Jesus se deu por nós. E talvez, meus irmãos, eu repito, eu preciso deixar isso bem claro antes de eu analisar o texto. Nós lemos uma passagem dessa e o nosso coração não estremece. Nós lemos uma passagem dessa e o nosso coração não é levado ao momento de contrição. A ceia é um momento para nós nos entristecermos pelo nosso pecado, mas ao mesmo tempo nos alegrarmos, porque em Cristo Jesus todos os nossos pecados foram perdoados. Meus irmãos, a ceia é um momento também de comunhão, de reconciliação com Deus. É um momento que o nome já diz, Santa Ceia. É um momento separado para que a igreja seja abençoada pelo Senhor. Martinho Lutero sobre a ceia, em cima desse texto. E é interessante que Lutero ele fala o seguinte, que aquele que chega diante do pão, diante do vinho, totalmente irreverente, como se isso não fosse nada, é porque nem cristão é. Vou repetir, é porque nem cristão é. Eu digo isso, irmãos, porque nós temos um problema muito grande na igreja evangélica brasileira, é que nós não aprendemos a preservar os símbolos. Quando nós éramos católicos e chegava o momento da Eucaristia significa graças, tá certo? O termo grego Eucaristia significa graças. E nós éramos lá na missa, Quando era o momento da Eucaristia, a gente ficava totalmente irreverente, Totalmente quietinho. Era um momento para nós ali especial. Mas quando nos convertemos, viramos protestantes evangélicos, nós achamos que esse memorial não tem valor nenhum. Tanto que nós nos preparamos. Nós não nos preparamos muitas vezes. Você hoje, você pelo menos realizou um jejum? Você pelo menos não realizou um jejum? Porque isso também não é importante. Estou falando aqui, significa que você participar da mesa, tem que jejuar, não é isso não. Mas você nesse dia procurou separar um momento para consagrar sua vida ao Senhor? Eu falo isso porque muitas vezes nós chegamos aqui à mesa do Senhor e nós, antes de chegarmos aqui, estávamos na TV, gastando tempo, escutando bobagem. Vocês estão me entendendo? E não há um preparo.
Não há um preparo para entender que nós estamos ali, mesmo simbolizando, porque nós não cremos como os católicos ou os luteranos creem, numa transformação, numa transubstanciação, ou dizendo que o pão se torna o corpo e o vinho se torna o sangue, mas é um símbolo. Mas esse símbolo não significa que nós devemos chegar aqui irreverentes. Os irmãos estão me entendendo? Porque está representando o sacrifício de nosso Senhor. Meus irmãos, José de Arimateia e Nicodemos tiveram temor e reverência. Os discípulos naquela última ceia também. A igreja do Senhor, no período da igreja primitiva, era todos os domingos para celebrar a mesa do Senhor. Mas houve uma igreja que a coisa estava confusa. E foi a igreja de Corinto, onde a ceia não estava sendo celebrada da forma que deveria. E Paulo justamente vai lembrar como deveria ser a prática da ceia. Talvez, meus irmãos, você que está aqui essa noite também não está entendendo esse direito. Tanto que essa noite eu fiz questão, dessa última ceia, de expor o texto que nós usamos como base no momento de nós partilharmos do pão e do vinho, para ver se entra na cabeça do crente como é que a coisa tem que funcionar diante do Senhor. Meus irmãos, reverendo do Diácono Bonilha, o pastor presbiteriano, ele falou algo interessante. Ele disse que a Santa Ceia é o momento da dramatização do sacrifício de Jesus na cruz. Quando nós nos apresentamos dentro da ceia, é como se nós estivéssemos assistindo ali a crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós participamos da mesa do Senhor, é como se estivéssemos ali naquele momento, vendo os cravos sendo pregados em suas mãos, nos seus pés, vendo o corpo do Senhor sendo erguido no madeiro em meio a 2 ladrões. E isso, meus irmãos, é importante porque isso vai nos colocar em nossa mente, que nós devemos chegar aqui com reverência, com temor diante do nosso Deus. Meus irmãos, a prática da ceia do Senhor começa primeiro pelo dar graças. Isso é bem claro no verso 24, porque Paulo diz o seguinte: e tendo dado graças. Ele está falando que Jesus tomou o pão, tomou o vinho ali, naquela ceia, e ele dando graças, né? Dando graças aqui é como eu falei, é o termo Eucaristia, do grego, né? O termo Eucaristel, que a gente traduz em português como Eucaristia, significa isso: levantar graças, louvor, agradecer pela graça recebida, pelo favor de Deus. Meus irmãos, o momento da ceia, a prática de celebrarmos a ceia, é para nós lembrarmos que o Senhor tem graça para nós. Nós aqui, meus irmãos, não entendemos a ceia como um sacramento, mas como uma ordenança. Mas nós entendemos que no momento da ceia é o momento de nós lembrarmos, meus irmãos, da graça que foi desconferida por Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, não sei se você consegue compreender, muitos um dia participaram dessa mesa, mas voltaram ao mundo. Se você está aqui, é graça. É a graça do Senhor que está te sustentando. Por isso, meus irmãos, a mesa do Senhor não deveria ser um momento de nos afastar da comunhão, mas pelo contrário, para nos trazer a comunhão com os irmãos. Porque a mesa do Senhor, eu volto a dizer, é o momento de nós confessarmos os nossos pecados diante do Senhor. Meus irmãos, a prática da ceia é também um memorial. O memorial da expiação de Cristo na cruz. Versos 24 e 25 é bem claro. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Meus irmãos, a expiação é o derramamento de sangue em favor dos pecados. No Antigo Testamento, animais eram sacrificados, seu sangue era derramado, era expiado, certo? Era aspergido o seu sangue em prol do pecado de um pecador. Mas o sangue de animal não poderia perdoar pecados. Ele apenas estava ali deixando essa condenação, adiando, né, aquela justiça de Deus, porque até os pecados dos crentes do Antigo Testamento foram pagos por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque vocês lembram que João Batista falou o quê?
quando viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Meus irmãos, a prática da ceia também leva-nos a entender a comunhão. Se você olhar o versículo 18, Paulo justamente vai trazer uma repreensão para a igreja de Corinto por ela não estar em comunhão no momento da ceia. O verso 18 diz: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Ao invés da ceia já sendo um momento de comunhão, estava tendo briga, contenda dentro da igreja, porque uns estavam comendo mais e outros menos. E meus irmãos, isso aqui é importante porque nós não podemos chegar à mesa do Senhor com raiva, com ódio, com rancor, com tristeza, com amargura do meu irmão. Nós temos um grande problema, meus irmãos, quando nós atentamos à igreja, porque muitas vezes nós entramos na igreja com mágoa das pessoas, com raiva, e o pior é que muitas vezes com irmãos da própria comunidade. Eu sei que pessoas erram, eu erro com você, talvez uma maneira que eu possa falar com você possa te magoar, mas você também erra comigo. O que eu quero deixar bem claro é que nós erramos uns com os outros. O problema, meus irmãos, é que nós temos uma mania. Nós queremos aproximar da mesa do Senhor sem fazer o que o Senhor fez: perdoar. Um cristão, ao se aproximar da mesa do Senhor, precisa ter em duas coisas: ele precisa oferecer o perdão e ele precisa pedir perdão. Meus irmãos, se há alguém aqui hoje, se você entrou nessa igreja magoado, triste, com rancor, guardando a tristeza que alguém fez com você algo, eu peço a você que antes de você participar da mesa do Senhor, e não estou falando aqui para você não deixar de participar, mas é para participar. Confesse o seu pecado agora. Eu estou te alertando. Sabe por quê? Se Jesus voltar, e aí? Se você deixar de participar da mesa do Senhor, você deixou, ok. O problema é em Cristo voltando. Você corre o risco de deixar de participar do quê? Do arrebatamento da igreja. Os irmãos têm ideia de quão sério é isso? Porque muitas vezes eu vejo crente adiando o pecado. Não, hoje não. Meu irmão, cuidado, a sua vida está passando, meu irmão. E quanto mais você está adiando, mais próximo do inferno você está. Meu irmão, Jesus não foi naquela cruz para você adiar pecado, Ele foi para te perdoar, e Ele quer que você se aproxime, Ele quer que você faça igual José de Arimateia e Nicodemos. Aqueles homens, em especial Nicodemos, seguiu a Jesus, mas seguiu a Jesus como? Distante, porque ele tinha medo dos outros, mas na hora de chegar ao corpo, ele não pensou duas vezes, ele foi lá, ele se aproximou, ele foi até com reverência, recolheu o corpo do seu Senhor. Meus irmãos, hoje, o pão e o vinho simbolizam aqui, diante de nós aqui, meus queridos irmãos, é como se estivesse o corpo e o sangue de Jesus. Nós devemos nos aproximar com temor e com reverência. Meus irmãos, Deus, isso é magnífico. Deus não veio condenar vocês. Quando eu digo Deus não veio, foi Jesus, mas Ele veio salvar. Só que para isso você precisa abrir seu coração e deixar com que Cristo reine na sua vida. Portanto, se está alguém aqui hoje magoado, triste, guardando rancor, libere o perdão para que você participe da mesa do Senhor, porque senão você estará participando da mesa do Senhor indignamente. E eu só quero lembrar uma coisa para os irmãos: do jeito que há um juízo sobre aqueles que participam da mesa do Senhor, sem refletir, sem examinar-se a si, sem confessar o seu pecado, de maneira indigna, também, porque aqui Paulo está falando sobre juízo. Mas nós temos que lembrar, se há juízo, para quem faz certo, há o quê? Se há juízo para quem faz errado, para quem faz o certo, há o quê? Bênção, não é juízo. Então, para aquele que participa da mesa do Senhor da forma correta, há graça, há misericórdia, há bênção, há restauração, há renovo. E vocês que entraram aqui, muitos de vocês precisam de renovo, de restauração. Vocês que entraram aqui essa noite, muitas vezes estão brincando. Passou 2017 brincando de
crendo. Meu irmão, hoje é a noite de restaurar a sua vida. Hoje é a noite de você entregar a sua vida a Cristo. Hoje é a noite de você se arrepender, confessar os seus pecados, ir à cruz, estar ao pé da cruz e confessar os seus erros. Meus irmãos, ser remido e lavado pelo aquele sangue precioso que foi vertido na cruz. O pecado não pode ditar nada. O pecado, o mundo não pode ditar nada. As riquezas, os tesouros dessa vida, os prazeres carnais, tudo aquilo que é colocado nessa vida que nos afaste de Deus, não nos pode dar nada. Vai nos levar, sabe para onde? Para o mesmo lugar que o rico foi. Quando o rico fechou os seus olhos aqui e morreu, quando ele se deu por conta, estava onde? No Hades, no inferno, queimando, sendo atormentado em chama. Por quê? Porque não foi a cruz, porque não foi a Jesus. Hoje é uma noite de oportunidade. Eu sempre bato nessa tecla. Às vezes os irmãos ficam até chateados comigo, porque eu falo isso todo culto. Deus é Deus de recomeço. E hoje você pode buscar isso. E muito me entristece é quando eu vejo cristãos querendo fugir da comunhão. Acabamos de cantar aqui o credo apostólico. Creio na Santa Igreja, na comunhão dos santos. Meus irmãos, quando nós entregamos a vida a Cristo Jesus, e é isso que é importante, quando o diácono da igreja distribui o pão, distribui o vinho, Jesus está mostrando para você que você não é o corpo, você faz parte do corpo. Quando o diácono preparou a ceia, ele pegou um pão e repartiu, como Jesus o fez. Quando ele pegou o suco de uva, ele o repartiu, como Jesus o fez, para mostrar a vocês, a mim e a vocês, que nós não podemos caminhar sozinhos, nós temos que andar juntos. E muito me entristece quando eu vejo muitas vezes nós querendo nos afastar dessa comunhão. Aí nós estamos fazendo igual a igreja de Corinto, errando e pecando diante de Deus. Meus irmãos, a ceia também é um testemunho da morte de Cristo em nosso favor. Versículo 26. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. O interessante é que Paulo deixa bem claro, anunciais a morte do Senhor. Jesus falou isso bem claro. Porque Jesus sabia que iria morrer, mas não iria ficar onde? No sepulcro. Eu louvo a Deus, porque o Deus que eu sirvo está vivo e reina para todo sempre. Está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele tem domínio, Ele tem poder, Ele tem autoridade, Ele abençoa, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele salva, Ele perdoa pecados. Só precisa que você creia, que você abra o seu coração. Meus irmãos, o Deus que eu sirvo é esse. É o Deus que está revelado nas Escrituras, que tem poder, que tem autoridade, que não está no madeiro, mas venceu o madeiro, venceu a morte ao terceiro dia. E esse Deus falou, anunciais a morte do Senhor. Mas interessante que ele diz, até que Ele venha. Ele promete, Ele vai morrer, vai ressuscitar, vai voltar ao Pai, mas um dia Ele voltará para buscar aqueles que participaram dessa mesa de maneira digna, que participaram da mesa do Senhor, confessando seus pecados, que entregaram a sua vida a Cristo. Meus irmãos, essa é a promessa da igreja do Senhor. E eu fico maravilhado porque Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Eu não sei se você entrou essa noite aqui com alguma promessa de Deus. Talvez Deus já te prometeu alguma coisa. Eu quero deixar bem claro para você, meu irmão, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Não sei o tempo, não sei o dia, não sei a hora, mas Ele vai cumprir, porque ele não somos nós não. Muitas vezes nós batemos no peito e dizemos, nós somos homens de palavra. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós temos uma palavra agora, nós temos um comportamento dúbio, né? Temos uma palavra agora, mas na verdade nos comportamos de outra forma. O nosso Deus não. O nosso Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. E Ele falou, eu voltarei para buscar a minha igreja. E Ele voltará. E essa igreja precisa estar preparada. Breve voltará o Senhor Jesus para buscar o seu povo. A pergunta é para você essa noite, meu irmão, minha irmã, como está a sua vida? Não deixe para ajeitar amanhã não, amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde demais. O dia de consertar a sua vida é hoje. Não, mas eu estou pensando em fulano, que fulano vai achar de mim. Não, o dia de entregarmos a vida para Cristo é hoje. Meus irmãos, o amanhã pode ser tarde, porque Deus cumpre as suas promessas.
E Ele prometeu que voltará. Jesus voltará para buscar a sua igreja. E quando isso acontecer, meus irmãos, não haverá mais chance para aqueles que não deram ouvidos a essa voz. Meus irmãos, interessante que Deus, por meio do profeta Jeremias, ele faz a promessa de uma nova aliança. O texto que nós lemos nos remete a Jeremias 31. Lá em Jeremias 31, verso 31 a 34, Deus faz uma promessa para Israel, dizendo que fará uma nova aliança. E meus irmãos, quando nós pensamos, e nós chegamos ali em Êxodo 24, nós vemos Moisés fazendo uma aliança com o povo, usando sangue de animal. O interessante é que quando nós lemos Hebreus capítulo 9, nós vemos o autor daquela carta dizendo o seguinte, que o sangue de Jesus é maior do que o sangue de animais, porque o sangue de Jesus só foi derramado uma única vez por todos. Jesus foi feito sacrifício uma única vez por todas. Jesus estabeleceu, portanto, nele, porque ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, uma nova aliança. E o autor dos Hebreus diz que essa nova aliança é maior do que a primeira, porque se não fosse maior do que a primeira, para que substituir? Se algo é substituído é porque aquilo que vem depois é maior do que aquilo que era antes. Então a nova aliança que Jesus fala, por isso Jesus fala, quando ele ergue o pão e ergue aquele cálice, dizendo que tanto o pão quanto aquele cálice era o sangue, era o corpo, era o sangue que era vertido e o sangue de uma nova aliança. Meus irmãos, um novo testamento. E vocês sabem, igual todos os Hebreus diz isso, que para se ter um testamento precisa do quê? Da morte. Para um testamento valer precisa do quê? De alguém morrer. Se eu faço um testamento deixando o bem dos meus filhos, o testamento só fica válido quando? Quando eu morrer. Quando eu estiver vivo, ele não vale. Aí o autor dos Hebreus no capítulo 9 deixa bem claro. E precisava da morte. E a morte Jesus fez lá, cumpriu. Uma vez por todas, ressuscitou. E ele promete nele perdão dos pecados, transformação. Meus irmãos, nós estamos agora numa nova aliança. E essa aliança é superior àquela antiga, baseada em sacrifícios contínuos. Não. Jesus, meus irmãos, é uma aliança eterna. A nova aliança é uma aliança eterna, porque ela foi com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus por isso, porque eu e você não merecemos, mas Ele foi à cruz por nós. Meus irmãos, e isso é que Paulo faz aqui no texto que nós lemos. Paulo ele vem e relembra a pureza e a reverência que nós devemos ter, meus irmãos, diante da ceia. Interessante que ele sabia que aquela informação já havia sido dada aos coríntios. Os coríntios sabiam daquilo, mas ele fala, porque crente esquece, né? Crente esquece das coisas, não. Pensa no povo esquecido. Crente fica desanimado e esquece das bênçãos. O Senhor pode abençoar o crente amanhã, quando é depois de amanhã já esqueceu, aí já fica murmurando. Crente é assim, esquece do cuidado de Deus, esquece das bênçãos, esquece dos livramentos, esquece do amor que o Senhor derramado por ele, esquece dos milagres que o Senhor fez. Crente é fácil para esquecer. Mas eu volto a dizer ainda bem que Deus não é nós. Deus é Deus, e Ele tem misericórdia. E Ele sempre usa os seus servos para fazer com que a gente relembre a palavra de Deus e voltemos aonde? Para o caminho correto. Hoje o Senhor está te chamando para andar no caminho correto, a forma correta que Ele quer para você. E meus irmãos, é isso que Paulo faz. Tanto que ele deixa bem claro que ele já havia dado aquela informação. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele está dizendo o seguinte: eu já falei para vocês isso. Eu já ensinei. Mas eu vou ensinar novamente. Vou relembrar novamente a vocês. E ele ali relembra aquilo que nós podemos dizer que é uma das passagens mais belas da Escritura. Que é quando Jesus partilha a ceia do Senhor, provando ali que aquele pão que era rasgado ali simbolizava o seu corpo que seria rasgado naquela cruz, e aqueles vinho que seria distribuído simbolizavam também o seu sangue que seria derramado na cruz do Calvário. Meus irmãos, é interessante porque alguns teólogos dizem que a 1 Coríntios foi escrito antes mesmo dos 4 evangelhos. Se isso for verdade, meus irmãos, nós temos aqui, na verdade, o primeiro relato da instituição da ceia, antes mesmo dos evangelhos. Meus irmãos, isso demonstra a preocupação de Paulo com aquela igreja, porque a ceia, meus irmãos, é importante para o corpo de Cristo. É 2 ordens, o batismo e a ceia. Meus irmãos, quando a gente vai cumprir, vamos pensar no militar. O que é que o militar ele aprende? Que missão dada é o quê? Missão cumprida. Se o comandante der uma missão para ele, ele vai ter que cumprir. O Senhor nos deu uma ordem. E a ordem é fazer isso todas as vezes.
Isso não significa que nós temos que fazer todo o culto, não. Mas significa que de tempos em tempos devemos relembrar. E ele deixou bem claro, fazer isso em quem? Em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerdes do pão, bebedes do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor para aqueles que estão no meio do culto, que talvez ainda não entendeu o Evangelho. Quando nós participamos da mesa, nós estamos dizendo para essas pessoas que Jesus morreu por ela e que ela precisa fazer também como nós. Um dia se converter, batizar, descer as águas e fazer parte do pão e do vinho, fazer parte do corpo e do sangue de Jesus. Mas ele continua até que ele venha, até que o Senhor Jesus volte para buscar a sua igreja. Meus irmãos, eu não sei você, mas toda vez que nós chegarmos a essa mesa, nós temos que entender o seguinte: Jesus está falando que morreu por nós, ressuscitou. Ele está mostrando para mim e para você aquilo que eu estava conversando até com o irmão Roberto ontem lá em casa, dizendo que conversamos com uma pessoa e ele disse isso que eu vou falar agora para vocês. A ceia nos lembra que todo choro, toda lágrima, toda dor, toda tristeza, toda tribulação, toda prova, toda angústia, todo pecado que nos oprime, um dia cessará, porque o nosso Senhor voltará. A ceia deve nos lembrar disso, meus irmãos. Ela deve nos lembrar. Meus irmãos, Paulo ainda disse: eu recebi do Senhor. Alguns teólogos, bons teólogos, falam que ele recebeu isso por revelação divina. Eu não creio nessa interpretação, eu fico mais com a interpretação antiga na igreja, que entende que ele recebeu isso do Senhor através do ensino dos outros apóstolos. Eu acho essa interpretação mais coerente. Por quê? Porque isso me leva a algo interessante. Eu recebi do Senhor. Se Paulo então aprendeu isso do Senhor, ele provavelmente aprendeu dos outros apóstolos, de Pedro, de João e dos outros. E esse ensino, isso que os apóstolos estavam ensinando, é a palavra de Deus. Isso é importante porque Paulo, quando está chamando a atenção da igreja de Corinto, ele está querendo dizer o seguinte: olha, eu estou ensinando para vocês a palavra, que não é minha, é do Senhor. O que eu estou ensinando não tem autoridade minha, mas ela tem autoridade e peso da autoridade do Senhor. Foi uma ordem própria do Senhor para vocês. Meus irmãos, a ceia é uma ordenança do Senhor Jesus. Nós, quando estamos participando da mesa do Senhor, nós estamos cumprindo com a palavra, com a ordem do nosso Rei, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos, para me concluir, eu digo aos irmãos aqui que o Evangelho apresentado por meio do culto da comunhão. Que culto da comunhão? A Santa Ceia. Lembra que eu falei que a ceia simboliza a comunhão? Porque se nós pegarmos o pão e juntarmos, vai formar o quê? O pão original. Se nós pegarmos cada cálice do suco de uva, do vinho, e juntarmos, vai formar aquele vinho original. Isso mostra que eu sozinho não caminho. E eu bato nessa tecla de novo, irmãos, porque muitas vezes nós temos essa mania de querer caminhar sozinhos. Às vezes o pastor fica sabendo da sua luta, da sua dificuldade, quando já foi lançada a bomba atômica, que não tem mais jeito, só tem agora, vamos juntar os cacos, porque a explosão já aconteceu. Às vezes você está em uma luta que você não chega para ninguém para pedir uma ajuda, para orar por você. Meus irmãos, entenda uma coisa. Lógico, não estou dizendo que você vai contar da sua vida para todo mundo, não. Mas há irmãos que você pode caminhar. Há irmãos que você pode confiar. Há irmãos que você pode pedir uma ajuda. Irmãos, a comunhão da igreja é para isso. Está frio espiritualmente, está triste, está em pecado, peça ajuda. Socorra, meu irmão, me ajude. Ore por mim, me dê uma palavra, me ajude, eu estou caindo. A Bíblia diz bem claro: é bom que não ande sozinho, é bom que ande dois. Por quê? Se um cair, o outro levanta. Você está caindo, talvez você está caindo porque você não está andando junto com alguém, não está partilhando das suas dificuldades. A igreja, meus irmãos, esse é o problema muitas vezes dos crentes. Muitas vezes nós estamos rápidos para apontar o dedo e sair julgando. Não presta, não vou com a cara, não presta, não vou com a cara. A igreja tem que correr para o outro lado. Corrigir o erro, sim, mas estender a mão para perdoar e ajudar aquele irmão a sair do erro. Jesus, ele não passou a mão por cima do erro. A mulher adulta, ele falou o seguinte: vai e continue pecando? Não. Vai e não peque mais. Estou te ajudando, estou estendendo a mão para você. Agora é nova vida. Estou te ajudando. A todos os meus irmãos que chegaram a Jesus,
Ele deu uma nova oportunidade. E o Evangelho, o culto da comunhão, à medida, meus irmãos, que os elementos são explicados, eu acabei de explicar para vocês o significado do pão e do vinho. À medida que esses elementos são explicados, o santo Evangelho de Jesus é anunciado. Meus irmãos, esses elementos nos apontam para a encarnação física do Filho de Deus. Jesus era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra de Deus, Ele estava com o Pai. Paulo disse que mesmo sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo e tomou um corpo humano, nasceu de uma virgem. Meus irmãos, quando nós celebramos a ceia, nós lembramos disso, dessa encarnação de Jesus por nós, porque Jesus nasce para cumprir um propósito. Qual é o propósito? A sua morte sacrificial por nós naquela cruz. Mas Ele não veio apenas para morrer, porque se fosse apenas para morrer, ele não conseguiria ultrapassar a barreira do primeiro Adão. O segundo Adão tem que ser maior do que o primeiro. Ele morre sacrificialmente, mas ele também o quê? Ao terceiro dia, ele ressuscita. As mulheres foram buscar o corpo morto, mas encontraram o corpo vivo. Tomé disse: só acredito se eu ver. Ele viu. E Jesus falou, e essa palavra para nós: Tomé, bem-aventurados são aqueles que crerão sem ver. Eu não estou vendo o corpo. O pão e o vinho não vão se transformar no corpo no sangue de Jesus, apenas simbolismo. Mas a ceia faz com que espiritualmente eu veja o sacrifício que Jesus fez por mim. E por último, meus irmãos, ela nos lembra a encarnação, nascimento de Cristo, sua morte, sua ressurreição, e nos lembra também a sua promessa. E a sua promessa é que todo olho verá o Senhor vindo nos ares para buscar a sua igreja. Paulo diz lá em Coríntios, nessa mesma carta, que vai ser num abrir e fechar de olhos, e nós seremos transformados, e nós estaremos com alguém? Com o Senhor nos ares. O reino vindouro, o reino de Deus, meus irmãos, em breve será totalmente estabelecido. O nosso Senhor em breve voltará. E eu lembro aqui uma das palavras de Jesus, que até um louvor que nós cantamos: bem-aventurado é o servo que quando o Senhor vier o achar servindo assim. Bem-aventurado é cada um de vocês que, se hoje se arrepender dos seus pecados e participarem dessa mesa e continuarem preservando, perseverando até o fim, quando o Senhor voltar, vocês serão bem-aventurados, porque vocês estarão servindo ao Senhor como Ele quer, e você não ficará aqui não, você será levado para a eternidade, para habitar para todo sempre com o nosso Senhor. Esse foi tão difícil se ver cumprir o que Ele havia dito. Meus olhos dizem que a cruz